Bom dia, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam bem. Já vou avisando para vocês, eu estou no trabalho, tentando ganhar a moeda. É beira de avenida, é passar caminhão, ônibus, carro com funk, gente falando, moto barulhento, principalmente. Não repare, vamos aqui para as notícias. Nós temos algumas coisas. O futebol está parado, todos sabem. O que vai ter agora é especulação de mercado, renovações de contratos, saídas de jogadores. É isso que tem, beleza? Então é o seguinte, deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal e dá um apoio para nós aí, beleza? Tamo junto. Rapaziada, ó, o que nós estamos falando aqui, ó. Em ano de conquista, jogadores da base terminam com menor sequência no Flamengo desde 2019. O que está acontecendo? Desde 2019, quando o Flamengo começou a investir pesado em jogadores já prontos, consagrados, já com todo mundo conhece, que jogadores já mais top de linha, para montar grande time para conquistar títulos, o Flamengo praticamente parou de utilizar a sua base. É muito pouco utilizada a base para mim. E os jogadores saem quase de graça. Pode até ganhar tudo na base, mas não conseguem ser aproveitados na base, que é uma coisa histórica no clube. Aliás, nós temos a frase, craque o Flamengo faz em casa, só que não está sendo aproveitado. Mas todos os outros anos, com os outros técnicos, eram ser aproveitada a base. Esse ano com o Felipe Luiz, eu vi falando isso desde o começo do ano. Olha pra você aqui, essa matéria está no GE, e eu estou falando isso, ó. O Felipe Luiz, ele não sabe aproveitar a base. Ele não sabe maturar, dar maturidade, dar sequência para garotos da base. O Felipe Luiz, ele dá muito lucro e resposta no time profissional, contratando, eu preciso desse, me traz aqui. Eu preciso desse, me traz desse. Beleza? Beleza. Pegar jogador da base, ele não pega. Na base, ele dá prejuízo. Porque ele não aproveita ninguém. Quando você vê o Everton Araújo já estava lá, não foi ele que subiu. Quando você vê o Wesley já estava lá, não foi ele que subiu o Wesley. Vocês estão conseguindo entender? Os jogadores da base mesmo, que já estava sendo utilizado, nem foi ele que subiu. Ele não aproveita a base. Aí, essa matéria está falando que até o José Boto falou que nesse ponto o Palmeiras se sai bem melhor, porque não tem a pressão que tem no Flamengo. Foi quando ele disse que o Palmeiras não tinha a grandeza do Flamengo. O que ele quis dizer que não tinha a grandeza do Flamengo, de repercussão, de pressão. Ele falando de que jogador recebe ameaça. Jogador da base, coisas que na Europa isso não acontece. Mas lá no Flamengo acontece. Mas se você vai ter medo, o jogador não tem medo disso aí, filho. O jogador, na verdade, ele quer subir, ele sabe que vai receber críticas, entendeu? E o Flamengo fica contratando, às vezes, jogadores meia boca, com um salário alto, com um investimento alto, e não deixa, e deixa de aproveitar a base. Vocês vão ver, daqui a uns anos, 4, 5 anos, vocês vão ver vários jogadores do Flamengo, que é da base, estourando em outros clubes, como já está começando a acontecer. Você pega lá o Vinição, você pega o Rodrigo Muniz, que hoje está valendo 60 milhões de libras. Rodrigo Muniz. Mas tudo da época de 2019 para cá, que o Flamengo começou a contratar muito e deixou de aproveitar a base. E agora esses jogadores já estão valendo uma grana lá fora, entendeu? E o Flamengo não vai ganhar quase nada, praticamente nada. Então, em ano de conquista, jogadores da base terminam com menor sequência no Flamengo desde 2019. E isso vem diminuindo ano a ano. Vamos lá. Como o Flamengo planeja melhorar o rendimento de Samuel Lino em 2026? Segundo o GE, o Samuel Lino ele não teve pré-temporada. Beleza? Então ele chegou jogando. Eu acho que ele teve pré-temporada, mas aqui eu estou no GE, tá? Entendeu? Chegou jogando, aí chegou contra o Atlético Mineiro, arrebentou contra o Atlético Mineiro, fez alguns joguinhos melhores, mais ou menos ali, bons até. Aí chegou contra o Vitória, arrebentou, e depois do jogo contra o Vitória não fez mais nada. Não fez mais nada. Foi fazer o gol do título contra o Ceará, mas vamos ser sinceros, não jogou bem. Fez o gol do título, fez o gol, pronto. Mas jogar bem, não jogou. E agora o que eles estão pensando com
com o Samuel Lino. É que cara, ele reconheceu as críticas, sabe da oscilação que ele teve, sabe que não rendeu, o Flamengo também sabe, mas acredita no potencial do jogador. Ok? Aí, o que eles esperam? Que uma pré-temporada, começando do zero, ali com a pré-temporada com os companheiros, entendendo melhor o esquema tático do Felipe Luiz. Aí eu discordo. Porque a matéria diz que aí ele vai entender melhor. Porra, dos 33 jogos que teve logo que ele jogou 31. Aí a reportagem está falando que espera que ele entenda melhor a característica do time. Aí o GE tá de brincadeira comigo. De 33 jogos ele fez 31. Ele precisa do que mais para aprender o que o Felipe Luiz pede para ele? Não precisa mais. Talvez, se ele tiver a pré-temporada, for bem na pré-temporada, descansado e tal, ele joga bem. Eu torço para que todo jogador do Flamengo chegue e arrebente. Arrebente. Beleza? Espero que ele arrebente, até porque ele custou caro. Mas esse é o planejamento do Flamengo. Vai trabalhar bem, melhor ele agora em 2016, em pré-temporada e esquema tático para ele poder render. Vamos ver se ele consegue, na verdade, porque 22 pau, por enquanto os 22 milhões do Flamengo não tá legal, tá bem abaixo. E demoraram para criticar, hein? Porque eu critiquei muito aqui o Samuel Lino. Mas a imprensa ficava passando um paninho. Mas como eu não devo nada para a imprensa, ó, faturamento multibilionário do Flamengo rivaliza com gigantes da Europa. Eu já vou logo aqui lá para baixo para as comparações, porque os caras eles querem fazer um punhado de comparações, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui. Como o Flamengo se posiciona nas ligas europeias? O Flamengo fez um faturamento em euros de 321,9 milhões. Bom, vamos colocar 22 já de uma vez, né? Então vamos colocar 322, ficar de que seria? 100 mil? 100 mil? Sei lá quanto é esse 321,9 milhões de euros. Vamos colocar 321, vai. Vamos agradar eles. O Flamengo ultrapassaria clubes relevantes em praticamente todas as principais ligas da Europa. Veja como o rubro-negro encaixaria cada uma delas, com base nos dados do faturamento de 2024 da Deloitte. Deloitte é uma empresa que faz todos esses levantamentos de faturamento de clubes e posiciona eles depois ali, quem é que arrecadou mais e menos e qual é o posicionamento deles, beleza? Na Premier League, o Flamengo só ficaria atrás do chamado Big Six, que é os 6 grandes que eles chamam lá, que é o Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham e Arsenal, beleza? E por pouco do West Ham, que faturou 322,2 mil. O Flamengo faturou 321,9, ok? Aí vamos lá. O valor arrecadado pelo mais querido é superior a números de equipes tradicionais como Aston Villa, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham e Wolverhampton. Bem acima desses aí, para falar a verdade para você, viu? Ó, e na Liga Espanhola? Na Liga Espanhola, o Flamengo só ficaria atrás do Real Madrid, que faturou 1,45 bi, aí não tem nem como chegar perto. Aí o Barcelona, 760 milhões. E o Atlético de Madrid, que ficou em 409 milhões de dólares. Tudo isso é dólares, não, de euros, tá? Olha que esses 409 milhões de euros do Atlético de Madrid aqui, eu acho que daqui a um tempo o Flamengo diminui essa parada aqui, viu? Então o rubro-negro estaria em quarto no maior faturamento do futebol espanhol. E na Série A italiana? Na Série A italiana, vamos lá. No calcio, o Flamengo superaria o atual campeão, o Napoli, que ficou com 253 milhões, bem abaixo do Flamengo, hein, que ficou com 321, ficou bem abaixo. E a tradicional Roma com 249, mais abaixo ainda. Aí perdendo apenas para Milan, com 397,6, Inter de Milão 391 e Juventus 355. Olha para você ver, o Flamengo não está muito longe da Juventus, que ficou com 355. Com isso, o clube carioca também figuraria
com o quarto maior faturamento da Itália. Ficaria em quarto na Espanha, em quarto na Itália, em sétimo ou oitavo na Premier League. Olha para você ver. E na Bundesliga, na Alemanha, o Flamengo só ficaria atrás do Bayern de Munique, que faturou 765 milhões de euros, e do Borussia Dortmund, 503. Eu não sabia que o Borussia Dortmund faturava tudo isso, não. Confesso para você que para mim é surpresa. Faturou 503 na temporada passada. Estaria à frente mais querido. O Flamengo superaria o Eintracht Frankfurt, que tem 245 milhões. O Flamengo estaria bem acima do terceiro colocado aqui da Alemanha. Então o Flamengo assumiria a terceira colocada na Bundesliga, como o clube que mais fatura. E no campeonato português? Bom, aí no campeonato português não tem concorrência, tá? O Benfica, que tem 224 milhões de euros. 200 e o Flamengo faturou 321, quase 322. Resumindo, são quase 100 milhões de euros a mais do que o Benfica, que é o que mais fatura no campeonato português. Então o Flamengo já, ó, Portugal já deixou para trás. Só que eu senti falta de uma comparação com o futebol francês, que aqui o lance não colocou e eu não sei o porquê. Crescimento, estrutura e consolidação global. Beleza? Então o Flamengo ficaria aí, e essa Deloitte aqui, ela fala referente às temporadas 2023 e 2024, que ela está comparando, porque a de 2024, 2025, ela vai divulgar geralmente depois do dia 15 de janeiro, que é sempre assim, beleza? Então, pode ser que tenha algumas mudanças, pode ser que o Flamengo até suba de posição ou caia de posição um pouquinho desses aqui, mas em alguns lugares, como na Espanha não tem como cair, na Alemanha não vai ter como cair, na italiana não tem como cair, na portuguesa não tem como cair, então não tem como cair. O Flamengo ou ele sobe ou fica ali. Pode ser que ele caia na Premier League de posição, ok? Então essa Deloitte, ela divulga sempre os seus relatórios anuais referentes às temporadas de 2024 nas últimas quinzenas de janeiro, depois do dia 15 de janeiro. Nós vamos ter isso aí, vai ter bastante bafafá sobre isso aí e o poder financeiro do Flamengo, tá ok? Agora vamos para as especulações de mercado. Vamos tentar ser rápido, não vamos ficar entrando muito em detalhe não sei se vocês lembram, o sonho do Boto pode causar choque no mercado da bola europeu. Não sei se vocês lembram daquele jogador que, quando o Pedro foi para a Fiorentina, se não me engano, aí ele se machucou e contrataram um jogador para ficar no lugar dele. Aí o Boto falou que o sonho dele é contratar esse jogador. Resumindo, o Pedro ia sofrer de novo com o mesmo jogador. Não sei se vocês lembram, isso foi no começo do ano, se eu não me engano, que teve esse bafafá, que é Dusan Vlahovic. Lembra dele? Então, da Juventus. Então, o contrato dele parece que acaba o ano que vem, e até o meio do ano ele já pode assinar um contrato com alguém. E parece que a Juventus não está interessada em renovar o contrato dele, está querendo vender. Só que tem um porém, quem está querendo comprar é o Milan. E aí a Juventus parece que não está querendo reforçar o Milan. Então ele já está começando a entrar na pauta. Por quê? Porque aí o Flamengo, que está atrás de um centroavante, inclusive esse faz mais gols do que o outro, que o castelhano, o Flamengo pode se aproveitar dessa ocasião de a Juventus não querer fortalecer o Milan, que está querendo, e correr atrás do Bagre. Qual é o entrave aqui? É a vontade dele de jogar no futebol sul-americano, é sair da Europa. Esse é o problema para convencer o camarada. Não é nem o dinheiro, é convencer o camarada a jogar no futebol sul-americano. Então nós estamos falando de Dusan Vlahovic, beleza? De acordo com a imprensa italiana, o Milan iniciou contatos com o staff para realizar um pré-contrato a partir de janeiro. O atacante tem vindo com a Juventus até o verão europeu de 2026, o que permitiria a chegada sem custos de transferência. A Juventus pode perder ele sem ganhar nada. Era uma boa para o Flamengo tentar correr atrás dele, além do Castelhanos lá, beleza? Porque esse aqui para mim é melhor que Castelhanos. Ó, contratação de peso do Flamengo. O Rubro-Negro avança para anunciar o maior reforço de 2026 e vira favorito por Arias. O Arias não quer vir para o Brasil, mas o time dele está prestes a cair, está brigando para não cair na Inglaterra. E não apareceu nenhum time europeu
Entendeu? O staff dele entende que até agora não apareceu nenhum time europeu interessado no futebol dele. Não apresentou nada. E eu falo para você, eu não acho esse Aras tudo isso que a turma fala. Mas todo mundo fala, então quem é errado deve ser eu. Então eu vou aceitar, entendeu? Eu não vejo tudo isso no Arias. Não sei, para mim ele foi aquele tipo de jogadores que teve 1 ou 2 temporadas espetacular, que foi acima da média dele. Ele não joga aquilo para jogar, entendeu? Aí apareceu daquele jeito. Eu não acho que ele joga isso que a turma fala. Mas todo mundo fala, então o errado sou eu. Né? Porque só eu vou estar certo, beleza? E pelos valores, eu acho muito dinheiro. Mas o Flamengo e Palmeiras estão na briga e parece que o Flamengo está levando vantagem na briga pelo John Arias. É o que diz aqui o Bola VIP. Beleza, rapaziada? Então vamos para o outro bola, aqui o mercado da bola. Sarri admite vender Castelhanos, mas quantia oferecido pelo Flamengo é entrada. Quem é Sarri? Sarri é o técnico da Lazio, tá ok? Ele lá, o centroavante argentino atacante, se tornou uma das principais alvos do Flamengo para 2026. O jogador da Lazio pode estar perto de deixar o clube, mas a situação ainda não é fácil. A equipe italiana não descarta a venda na janela e a postura é diferente do meio do ano, quando o clube tratou o atacante como negociável. Agora o time já topa negociar. Só que o Flamengo ofereceu 22 milhões de euros, beleza? Só que o problema é o seguinte, o Orlando City dos Estados Unidos tem a porcentagem sobre ele. É por isso que a Lazio está pedindo mais, porque ela quer ganhar um dinheiro grande em cima, por causa da porcentagem do Orlando City. Então 22 milhões não seria 22 milhões de euros para a Lazio, porque o New York City tem 15% ainda do jogador. E o técnico da Lazio, Maurício Zanin, admite uma venda, deixando o jogador sair de sua equipe. Lógico que se a Lazio também correr atrás de um jogador para substituí-lo, beleza? Então é isso. Ó, e o Flamengo prepara a oferta de 98 milhões para tirar Breno Bidon do Corinthians. Pô, aqui a reportagem, aqui, cara, ela deu até uma forçada de barra, entendeu? Nos bastidores do Flamengo prepara a oferta astronômica para competir com o Sport em Portugal pela contratação do meio do Corinthians. O Sport, acabando de falar aqui, se o Benfica que fica, o Sport está lá atrás do Flamengo em matéria de dinheiro. Matéria de dinheiro, o Sport não concorre com o Flamengo. Mas só que tem muitas vezes a vontade do jogador de ir para a Europa. Essa é a verdade. O cara quer ir para a Europa, ele vai para o Sport, se dá bem no Sport, de lá ele vai para um outro clube maior lá. Até porque ele só tem 20 anos. Então, a concorrência do Flamengo não é dinheiro, é o local que ele vai jogar. O Sport está na briga. Só que eu fiz você você. Bom, ele foi criticado por várias e várias vezes no Corinthians esse ano. Aí por causa de uma jogada no final da Copa do Brasil, tá todo mundo falando dele. Eu não acho também um jogador assim. Para oferecer 98 milhões de reais no jogador, olha, é dinheiro, tá? Lá, como publicado no Somos Fanáticos, Breno Bidon despertou interesse do Sport de Portugal. Mas o clube ligou vê nos bastidores do Flamengo entrar com tudo na concorrência pelo meio campista. Só que é o seguinte, é aquilo que eu falei pra você, Europa fascina o jogador. Aí não é o dinheiro. Lá, o Olympique faz investido e Carrascal pode deixar o Flamengo. Segundo um jornal, beleza? O Flamengo recebeu uma oferta de 15 milhões de euros, cerca de 97 milhões, no Olympique de Marselha, França, pelo meio-campista colombiano Jorge Carrascal. Um dos estados esperto interesse de outros clubes da Europa. De acordo com o jornal francês Sport France, que Carrascal é um pedido do técnico Roberto De Zerbi, olha para você ver, do Olympique de Marselha. No entanto, o Flamengo quer 20 milhões de euros, cerca de 130 milhões para negociar o meio-campista. Ainda segundo o jornal francês, as negociações avançam com ambas as partes, discutindo valores e condições de pagamento, apesar do Flamengo manter-se firme a pedido de 20 milhões de euros. O Olympique de Marselha espera que o clube rubro-negro flexibilize a posição. O Flamengo pagou 12, está querendo 20, se chegar no 18, porque eles estão oferecendo 15, o Flamengo vende. Talvez seja esse o valor que vão dar no bidon, oferecer o bidon do Corinthians. Tá ok? Rapaziada, então esse é aí o mercado da bola, tá pegando fogo, especulações de montão, beleza? É só isso que vai ter. E se tiver alguma novidade sobre Free Police, hoje eu não falei, que todo vídeo eu falo Free Police e não sai nada.
Se tiver novidade sobre o perfil liso, eu volto. Beleza? Rapaziada, deixa seu like, faça um comentário, se inscreva no canal, sobe aí o nosso canalzinho um pouquinho, beleza? Tamo junto, se inscreve aí no canal, a gente volta com mais notícias, se tiver notícias mais importantes para vocês aí. Tamo junto!